Olá, eu me chamo Victor e irei apresentar agora um artigo que trata das diferentes metodologias utilizadas nos testes e nas análises de comportamento em roedores modelo VPA de autismo. Esse artigo é intitulado Uma necessidade de consistência na fenotipagem de comportamento para o autismo, análise do modelo do ácido valproico. Seus autores são Olivia Larner, Jane Roberts, Jeffrey Trees e Linnea Freeman. Ele está dividido nos seguintes tópicos: introdução, variação do modelo VPA, avaliação dos déficits sociais, avaliação do comportamento repetitivo, avaliação de ansiedade e conclusão. Na introdução, os autores começam definindo o que é o autismo. E o autismo ele é uma desordem do neurodesenvolvimento que os autores caracterizam como possuindo dois principais grupos de comportamento, que eles chamam de cluster A e cluster B. Então, cluster A seria o déficit na interação e na comunicação social, enquanto cluster B seria os comportamentos e interesses repetitivos ou restritos. O autismo é cerca de 4 vezes mais prevalente no sexo masculino e vem havendo um aumento no número de casos, que os autores tratam como sendo algo resultante tanto da melhoria no diagnóstico e aumento da conscientização a respeito, como de um possível aumento nos fatores ambientais que influenciam de forma epigenética. Para se estudar a base neurobiológica do autismo, recorre-se a animais modelos de autismo, a exemplo dos modelos genéticos e também do modelo VPA, que é o que esse artigo de revisão aborda. E em todos esses modelos, há bastante variação, tanto nos métodos de testes, nos testes escolhidos para observar o comportamento, como nos métodos de análise. Então, há uma discrepância, por exemplo, no tempo de habituação, no aparato utilizado, na duração do teste e na análise, como eu já falei. E isso acaba tornando mais difícil a comparação dos resultados, a comparação entre os resultados de diferentes estudos. Assim, o objetivo desse artigo é fazer uma revisão dos diferentes métodos de testes e de análise do comportamento em roedores VPA, modelo de autismo VPA, para assim dar uma ênfase e necessidade de uma padronização em toda essa metodologia. Antes de adentrar na abordagem das diferentes metodologias, os autores falam um pouco sobre a variação que existe no modelo VPA de autismo. Para quem não sabe, o modelo VPA de autismo trata-se de animais que recebem, durante o desenvolvimento embrionário, ácido valproico e assim desenvolvem sintomas semelhantes ao que a gente observa ali em indivíduos humanos autistas. Assim, esses animais servem como modelo para o estudo do autismo. E o que seria o ácido valproico? Bom, o ácido valproico trata-se de um ácido graxo de cadeia curta que é utilizado como antiepiléptico, anticonvulsivo e também como estabilizador do humor. Então era bastante utilizado por mulheres grávidas para tratar ataques epilépticos. E ali por volta dos anos 90, começou a ser observado que os filhos dessas mulheres alguns deles apresentavam traços comportamentais autísticos. Assim, em 1996, Rodier e colaboradores desenvolveram um estudo em que eles testaram a influência desse ácido em roedores durante o desenvolvimento embrionário. E eles viram que os filhotes dessas ratas grávidas que receberam ácido valproico apresentavam traços de autismo, traços semelhantes ao autismo em humanos. Então essa droga, que é a mais teratogênica entre os antiepilépticos, é utilizada até hoje para induzir autismo em animais e assim utilizar esses animais como um modelo de estudo. Só que há variações na indução de autismo por ácido valproico. Uma delas está no dia de administração da substância. Então, segundo esse artigo, alguns estudos administram no dia 12, 12,5, já outros mais cedo, no dia 8 ou 9, e outros mais tarde, no dia 14 ou 14,5.
O dia mais recomendado, o que tem mais sucesso para induzir o autismo, é o dia 12, o dia embrionário 12 ou 12,5. Administrar antes disso, no dia 8 ou 9, por exemplo, poderia resultar em outra consequência que não o autismo, já que seria antes do dia 11, que é quando se fecha o tubo neural dos ratos. Então, administrar antes disso resultaria, por exemplo, em espinha bífida ou exencefalia. Já administrar muito tarde, no dia 14, por exemplo, poderia não ter o mesmo efeito na geração dos traços de comportamento autista, o mesmo efeito que o dia 12, já que no dia 14 o córtex frontal e somatosensorial já estão mais desenvolvidos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos de ação do ácido valproico. É importante que a gente entenda o que a literatura diz a respeito disso, sobre como esse ácido atua gerando autismo, as possíveis formas, para que desse modo a gente consiga desenvolver intervenções que tratem esses efeitos. Então, um dos mecanismos de ação mais comentados na literatura é a inibição da enzima desacetilase de estonas, a HDAC. Inibindo essa enzima, então, você impede a desacetilação de estonas e diminui a compactação do DNA, assim permitindo a expressão de certos genes, incluindo algum gene que medie uma alteração que pode levar a algum sintoma autístico. Então, há estudos mostrando que tratar epilepsia com um análogo do ácido valproico, uma variação que é o valpromido, não causa os mesmos efeitos na geração de autismo, na prole, nos filhotes. E o que falta nesse valpromido é justamente a propriedade de inibir a desacetilase de estonas. Outro mecanismo seria o aumento na densidade neural glutamatérgica. Então, sabe-se que o ácido valproico, de alguma forma, aumenta essa circuitaria glutamatérgica, que é excitatória. Então, aumenta a excitabilidade no cérebro do indivíduo. Ao mesmo tempo, ele também aumenta a síntese de GABA e diminui essa degradação, inibe a enzima que degrada esse neurotransmissor, que é um neurotransmissor inibitório. Então, enquanto em algumas áreas ele aumenta a estabilidade, em outras ele aumenta a inibição. Inclusive, no córtex occipital há uma diminuição dos interneurônios GABAérgicos parvalbumino positivos. Também provoca distúrbios na maturação de neurônios serotonérgicos, também a diminuição de encefalinas, opioides encefalinas, responsáveis por regulação do estresse, da agressividade. E segundo outro artigo que eu li, também é observado uma diminuição no número de neurônios em algumas das camadas, tanto do córtex frontal como do somatosensorial. Já um outro estudo que meu colega de laboratório apresentou menciona a diminuição, o efeito que o ácido valproico tem na diminuição da síntese da enzima SAMe, que é produzida a partir da metionina. Então, o ácido valproico inibe essa conversão da metionina em SAMe e isso acaba resultando na diminuição dos efeitos dessa enzima, que é uma enzima extremamente importante para, por exemplo, a síntese da glutationa. E a glutationa, por sua vez, é importante para o combate de espécies reativas de oxigênio. Então, seja pela diminuição da SAMe, que sintetiza a glutationa, ou por outros mecanismos, o ácido valproico acaba aumentando o estresse oxidativo, aumentando essas espécies reativas de oxigênio. Então, há vários mecanismos de ação do ácido valproico, há outros que eu não citei, porém é esse aumento do estresse oxidativo que o projeto em que eu estou envolvido vem tentando relacionar com o comportamento social em roedores modelo VPA de autismo. Voltando a falar sobre a variação na indução do autismo por ácido valproico. Outra variação está na dose utilizada. Então, alguns estudos utilizam doses altas, como 800 ou 900 miligramas por quilo. Já outros utilizam doses mais baixas, como 100 ou 200. A administração pode ser subcutânea ou intraperitoneal. No caso do projeto que eu participo, é intraperitoneal. E a variação quanto ao uso de roedores machos e fêmeas. Então, algumas pesquisas utilizam só machos, outras utilizam machos e fêmeas, e outras não falam quais sexos eles utilizam.
mas os autores recomendam que sejam utilizados os dois sexos e que os resultados sejam não agregados, mas sim separados. Depois de falar sobre a variação no modelo VPA, os autores finalmente trazem essa revisão das diferentes metodologias para testes e análise do comportamento de roedores, modelo de autismo. Começando pela variação na avaliação de déficits sociais, que é o cluster A, que seriam os déficits na comunicação e interação social. Então, há diferentes testes e a variação dentro de cada um desses testes. O primeiro deles é o teste das 3 câmaras, que é bem conhecido. É um teste que eu falei sobre ele no vídeo anterior, que eu postei aqui no YouTube. Nesse teste, os diferentes estudos variam em relação ao tempo de habituação dos roedores. Então, esse tempo pode variar de 5 a 10 minutos. Também a variação na quantificação da sociabilidade. Então, alguns estudos, eles quantificam a sociabilidade pelo tempo que o roedor do teste passa com outro rato, né? Passa na câmara que contém um estímulo social. Também é possível utilizar o tempo de sniff, né? O tempo que o rato passa cheirando um determinado estímulo para quantificar a sociabilidade. E como uma sugestão, os autores recomendam que a gente compare o tempo que o rato passa com outro rato, né, na câmara que contém o estímulo social, com o tempo que ele passa sozinho, e não com o tempo que ele passa na câmara que contém somente o objeto. Então, juntar o tempo da câmara central, que está vazia, com o tempo da câmara que contém só um objeto. O segundo teste mencionado pelo artigo é o teste de interação social, no qual 2 ratos são postos para interagir, 2 ratos não familiares, em um campo aberto. Então, você pode colocar um rato VPA para interagir com outro rato VPA ou um rato VPA para interagir com um rato controle e observar as diferenças. Nesse teste, há variação também quanto ao isolamento pré-teste. Então, alguns pesquisadores isolam os ratos antes de iniciarem o teste e outros não. Por último, vocalizações ultrassônicas. Os ratos, eles emitem essas vocalizações de diferentes frequências em diferentes situações. A gente não compreende completamente a complexidade dessas vocalizações, porém é um bom parâmetro para utilizar como medida de comunicabilidade social. No caso, a vocalização ultrassônica, acredito que seja o que a gente tem de mais análogo à linguagem falada em humanos. Algumas situações em que esses ratos emitem vocalizações ultrassônicas por exemplo, os ratos filhotes, quando são separados da mãe, emitem uma determinada frequência. Os machos, quando estão em mating com a fêmea, também quando entra um rato intruso na gaiola e em contato com feromônios urinários. E os estudos feitos observando vocalizações ultrassônicas apontam para uma reduzida emissão desse tipo de vocalização pelos machos VPA durante o mating e o pré-mating. Eles também mostram que os ratos machos são os que mais têm essa redução na emissão de vocalizações, enquanto os machos controle, ou seja, não VPA, são os que mais emitem vocalizações. Agora sobre a variação que há nos testes e a avaliação do comportamento repetitivo, que é o nosso cluster B. O primeiro método que os autores mencionam é a avaliação em campo aberto. Então, você coloca o rato em uma gaiola padronizada, em um novo ambiente, e avalia comportamentos repetitivos, como o grooming, que é o ato de ficar meio que se limpando. E essa avaliação em campo aberto também permite você observar, por exemplo, os níveis de ansiedade, que estão bastante presentes em indivíduos autistas, e os níveis de motricidade. Outro teste seria o Marble-Bury, que é esse aparato, né? Envolve esse aparato mostrado na imagem superior. Então é contado o número de bolinhas que o rato enterra, e isso que é quantificado como comportamento repetitivo. Quanto mais bolinhas ele enterra, mais você considera que ele possui comportamento repetitivo.
Nesse teste, a variação de 10 a 30 minutos e a habituação pode estar presente ou não. Por último, os testes do labirinto em Y e o rollerboard. Então, no teste do labirinto em Y, é contado o número de vezes que o rato entra em um mesmo braço do labirinto, enquanto no rollerboard é observado quantas vezes ele põe a cabeça nesses buraquinhos do aparato. E para finalizar, a variação nos testes e avaliação de ansiedade. Como eu já mencionei no slide anterior, a avaliação de ansiedade também pode ser realizada através de campo aberto, observando o rato em campo aberto. Trata-se de um método bem estabelecido em que se observa o tempo passado no centro e o tempo passado na periferia. Alguns estudos mostram que os ratos de VPA passam mais tempo na periferia, indicando maior nível de ansiedade, já que o centro provocaria ainda mais ansiedade, por ser mais exposto. O tempo desse teste varia de 10 a 90 minutos, então é uma variação bem grande, justamente porque alguns pesquisadores aproveitam para avaliar também a atividade motora e o comportamento repetitivo. E há também o teste do labirinto em cruz elevado. Então, esse teste usa o aparato da imagem ao lado, em que se trata de um labirinto com 2 braços abertos, expostos, e 2 braços fechados. Então, observa-se se o rato passa mais tempo nos braços abertos ou nos braços fechados. E os estudos mostram que os ratos de VPA passam mais tempo nos braços fechados, indicando maior ansiedade, ficando nos espaços menos expostos. Apesar de que algumas pesquisas mostram eles passando mais tempo nos braços abertos, nos mais expostos. Porém, os autores falam que isso não necessariamente é um indicativo de que eles possuem menos ansiedade, mas sim uma impulsividade daquele indivíduo em específico. Para concluir, os autores falam que essa falta de consistência nos testes leva a resultados inconsistentes para esse modelo VPA, já que dificulta comparações entre os diferentes estudos. Então, eles recomendam essa padronização para permitir comparações diretas entre resultados de testes de estudos usando o modelo VPA e também comparar resultados de testes de modelos diferentes, de estudos que usam modelos diferentes de autismo. Por exemplo, comparar o que se sabe sobre o modelo genético com o que se sabe sobre o modelo VPA. No caso, através da padronização, tem-se informações mais consistentes sobre cada um desses modelos. Se cada estudo faz uma abordagem diferente, aí a gente não tem como saber se os dados observados, se o que eles apontam é de fato um traço do modelo que eles estão estudando, ou se é simplesmente uma coisa que se deu pela forma como eles conduziram o experimento e a análise. Dessa forma, é essencial, por exemplo, indicar se é utilizado um ou os 2 sexos, também padronizar os testes de comportamento repetitivo e os testes de sociabilidade. E os autores falam que essas orientações que eles dão não é no sentido de limitar as abordagens que os pesquisadores possam vir a ter nesses experimentos, nesses estudos de comportamento. Seria mais no sentido de permitir a geração de uma base mais consistente para alcançar as intervenções que a gente deseja. Então é basicamente isso que esse artigo fala. Eu vou disponibilizar o link dele nos comentários e agradeço a todos pela atenção. Até a próxima.